Se você pode abrir comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 21 até o versículo 26. Mateus, capítulo 16, 21 até o versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Vamos orar assim como nós estamos. Senhor, nós queremos te pedir humildemente que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós abrimos a Tua palavra, nós ouvimos o Teu Evangelho e te pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que nos impeça de compreender essa mensagem para o nosso coração, aplicando a nossa vida, que o Senhor tire, afaste, para que os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração esteja voltado ao Senhor, à Sua palavra e aquilo que Tu tens para nós nessa manhã. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que Deus, Ele nos alcança com um amor incondicional. Eu creio que Deus, Ele nos alcança com um amor que vem da parte dEle. É um amor perfeito, é um amor sem defeito algum, é um amor que nos alcança porque Ele é bom, porque Ele é fiel e porque Ele toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Até aí estamos juntos? Nós cremos nisso. Deus nos ama de uma maneira incondicional. Mas eu quero compartilhar com vocês que diante desse amor incondicional, Ele nos pede, nos convida a ter uma resposta a esse amor, com algumas atitudes. Esse amor requer atitudes. Eu tenho uma imagem na cabeça quando eu penso nisso, uma imagem do cotidiano, que é uma imagem, não sei se você já jogou uma pedra na água, você já jogou uma pedrinha na água? Alguns fazem aquela brincadeira de jogar a pedra para ela ir quicando assim, né? Eu sou muito bom, a minha quica uma vez só e afunda. Acho que eu não achei a pedra ainda boa, aquela lisa, né? Mas quando você joga uma pedra num lago e ela afunda, o impacto dessa pedra joga um veio d'água para cima e começa a formar círculos concêntricos, né? Ele começa a abrir esses círculos até chegando à margem do lago. Eu creio que algo semelhante acontece com a nossa vida quando o amor de Deus nos impacta, o amor de Deus nos alcança. É um impacto, Ele nos constrange, Ele nos leva a um relacionamento com Ele. E a partir desse amor de Deus, atitudes são geradas no nosso coração. Nós somos convidados, nós somos atraídos, a palavra usa essa, né, a Bíblia usa essa expressão constrangidos, porque diante de algo tão grandioso, diante de um amor tão poderoso, a gente fica constrangido e diz: Senhor, com esse amor imerecido, a minha fala para o Senhor agora é o que o Senhor quer que eu faça, para onde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu diga, porque agora, a partir do teu amor,
eu tenho que repensar todas as coisas, eu preciso rever a minha vida, eu preciso olhar de novo para tudo que eu sou e para tudo que eu faço. Pedro, ele tem, nesse contexto do livro que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, o contexto desse texto que nós lemos, ele mostra um homem em conflito, e eu acho que ele é muito parecido com a gente, um homem em conflito. Ele expressa, por um lado, poucos versículos anterior a esse que nós lemos, praticamente a mesma história. Você pega Pedro tendo uma afirmação categórica de quem Jesus é. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos quem os outros dizem que eu sou, e os discípulos vão falando para ele a respeito do que eles têm ouvido falar. Então ele faz uma pergunta especificamente para os seus discípulos, dizendo: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, sem titubear, sem ficar pensando muito, ele vem com uma palavra firme, certeira, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram qual é a resposta de Jesus a essa afirmação de Pedro? Certamente, Pedro, essa não é uma verdade que veio do teu próprio coração, mas essa é uma verdade que o próprio Pai te revelou. Não tem como, Pedro, do seu intelecto, da sua reflexão, ter saído uma palavra tão boa. Foi algo que Deus colocou na sua mente, no seu coração, e você expressou isso. E agora nós olhamos o mesmo Pedro, diante de uma afirmação de Jesus, dizendo: é necessário que eu vá a Jerusalém. Lá em Jerusalém, um conjunto de religiosos vão me prender, e é necessário que eles me prendam, e é necessário que eu morra, para que eu possa ressuscitar. Essa é uma verdade que é fácil de entender, né? Você precisa morrer para ressuscitar, amém? Isso dá para entender, não tem como ressuscitar se você não morreu antes. Ele está dizendo: olha, para ressuscitar é necessário que eu morra. Outra verdade que Jesus falou: é necessário que eu vá para que o Conselheiro venha. Ele está falando sobre o Espírito Santo, presença de Deus habitando nos nossos corações. Então Jesus está dizendo: existe uma necessidade desse ato da cruz, para que vocês possam viver a plenitude do que eu estou dizendo. Jesus, ele anunciou o tempo todo o reino de Deus. As parábolas de Jesus basicamente começavam: o reino de Deus é semelhante a, e ele ensinava a respeito do reino de Deus. Você olha para Atos dos Apóstolos, o início da igreja cristã, essa expressão reino de Deus praticamente não aparece, porque agora os discípulos não são mais chamados a simplesmente ensinar sobre o reino de Deus, mas a viver o reino de Deus a partir da habitação do Espírito Santo que está nos seus corações. Então, Jesus está falando dessa necessidade. Pedro, um pouco constrangido com esse papo de morte do seu líder, chama ele à parte e diz: Jesus, assim, tu está meio que, fica meio complicado ali com os outros discípulos. Eu sei, assim, eu até compreendo, mas os outros ali não vão entender, né, esse papo de morte meio pesado, né, Jesus? Vamos ficar mais tempo junto aí, né? Estamos gostando da tua presença. Morrer, para que morrer? Vamos parar com isso. Né? Bate 3 vezes na madeira, né? Para com isso, Jesus. Esse papo aí está meio depressivo. Não. Vamos para frente. Ele repreende Pedro. Porque, olha o que ele diz: Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, mas sim da dos homens. Interessante essa palavra pensar, ou na linguagem mais antiga, né? Você não cogita das coisas de Deus, significa ter um pensamento baseado em um pressuposto. Ele está dizendo assim: Pedro, você está concluindo isso porque você está baseado num pressuposto humano. Você tem um pressuposto que guia a sua vida, e esse pressuposto não vem de Deus. Esse pressuposto não é revelado por Deus. Esse pressuposto não é eterno. Esse pressuposto não tem como base esse amor incondicional. Esse pressuposto não tem como um plano redentor de toda a humanidade. Mas esse pressuposto é meramente do teu coração. E outras 2 passagens
bíblicas mostram que Pedro, ele estava com esses pressupostos do seu coração. A primeira passagem vem logo na sequência, no capítulo 17, onde Jesus se revela de uma maneira gloriosa, chama eles a um monte, e aí Jesus aparece com o seu corpo glorificado. Eles ficam admirados com isso, mas além dessa admiração, eles veem Moisés, e eles veem também Elias, e eles ficam maravilhados com aquilo, como que uma visão, dizendo, olha, o Pentateuco, né, a lei, a Torá, através ali de Moisés, representado em Moisés, aponta para Jesus como o Messias, como o enviado, como aquele que haveria de vir, assim como Elias, os profetas, toda a Escritura apontando para Jesus, e a palavra é, ouçam Ele. Essa visão termina, o que Pedro faz? É bom estarmos aqui, deixa que eu faço 3 tendas, vamos ficar aqui, tá bom demais isso. Só que depois disso é que começa a peregrinação de Jesus para a cruz. Antes da ressurreição, tem a morte. Outra cena, até meio cômica, é quando Jesus está junto com os discípulos na cidade de Pedro, e lá ele cura a sua sogra. Aparentemente Pedro ficou feliz com isso, curou a sogra de Pedro, e aí depois disso Jesus ele tira um tempo com Deus, ele tira um tempo sozinho de oração, onde todos os discípulos estão procurando Jesus, né? Inclusive Pedro, e ali então Pedro e aqueles discípulos colocam para ele, olha, fique por aqui, tem muita gente aqui, né? Já curou aí minha sogra, tem mais pessoas. E o que Jesus fala? É necessário que eu pregue essa mensagem nas outras cidades, também foi para isso que eu vim, né? Então você percebe o conflito do coração de todo ser humano, que é o conflito da religião do self, ter um Deus para mim, ter um Deus que me atende em minhas necessidades, ter um Deus que cuida de mim, ter um Deus que supre tudo aquilo que eu individualmente preciso. Quantas pessoas, elas ficam decepcionadas, elas param de participar de um encontro como esse, porque elas dizem, Deus não atendeu a minha oração. Eu pedi algo para Deus, Deus não fez, então Deus não é real. Eu quero te convidar nessa manhã a tentar lidar com esse conflito do nosso coração entre aquilo que realmente Deus quer e espera de nós, com aquilo que o nosso coração o tempo todo está em briga com a gente mesmo, mas está em briga muitas vezes com o próprio Deus. A religião do self, a religião do eu, a religião voltada para nós mesmos, ela tem alguns pressupostos. Primeiro, o objetivo da religião do self é o meu bem-estar e a minha felicidade. Afinal de contas, Deus quer me ver feliz. E se o que eu estou fazendo me faz feliz, deve ser do agrado de Deus. Será? Na religião do self, a jornada ela é individual. Ela envolve pessoas caso seja importante para mim. Se não for, eu também cancelo essa pessoa sem nenhum constrangimento. Na religião do self, há pouca diversidade. Eu me relaciono com quem tem as mesmas afinidades que eu, não faço nenhuma questão de me relacionar com outros que estão fora do meu pequeno grupo de amigos. Esses dias eu ouvi com muita tristeza uma pessoa que tentava criar vínculos, isso ainda bem que não era na igreja, espero que isso não aconteça nunca na igreja, mas era no seu ambiente de trabalho, e a pessoa estava tentando se conectar e conversar, para além das coisas do trabalho, a pessoa olhou para ela e disse assim, eu não preciso de amigos, eu já tenho muito. Gente do céu, essa mulher falou em lágrimas.
E muitas vezes acontece. Não, eu já tenho os meus 5, 6 amigos, eu já estou envolvido com a minha família durante o final de semana, eu não tenho mais espaço na minha vida para amigos. Procura outros, deve ter aí em algum lugar outras pessoas para você se relacionar. Infelizmente, apesar de algumas pessoas dizerem crer no Senhor Jesus, vivem dessa forma. Eu já tenho o meu grupo de amigos, não preciso mais de amigos, não preciso me conectar com pessoas, não há essa necessidade no meu coração. Nessa religião do selfie, os caçadores de felicidade enxergam a ação de Deus apenas no livramento. Deus curou uma doença, Deus estava ali. Deus restaurou meu casamento, Deus ouviu minha oração. Deus cuidou de um acidente que o meu filho se envolveu, Deus estava ali. Mas o contrário para essas pessoas também é verdade. Uma pessoa querida estava doente e faleceu. Deus não me ouviu. Eu tive um acidente e não houve livramento. Deus não está ali. Todo o sofrimento, toda a dificuldade é vista de alguma forma como castigo de Deus da nossa desobediência, ou alguma coisa falhou nessa nossa conexão com Deus. Deus está no livramento, Deus está no milagre, Deus está na alegria, Deus está no sucesso. Deixa eu dizer para você, esse é o conflito que Pedro estava. Pedro, ele estava aprendendo com Jesus, mas ele estava lutando com ele mesmo. Ele queria ouvir Jesus e obedecer o que Jesus dizia, mas ainda era muito complicado, porque o que Jesus dizia era distante do que o seu coração compreendia. Ele queria Jesus pertinho dele, queria Jesus atendendo às suas necessidades. E eu não acredito que Pedro ele era mal intencionado. Pedro não era mal intencionado. Assim como muitos de nós não somos mal intencionados ao compreender dessa forma. Mas o convite é para que vamos dar mais um passo. Vamos aprender com o que Jesus está dizendo aqui e o convite de Jesus para nós nessa manhã. 3 atitudes que Jesus está nos chamando a ter a partir do texto que nós lemos. O texto que nós lemos e o que eu quero focar agora é no versículo 24, que diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa palavra de Jesus estritamente conectada com a falta de compreensão de Pedro. Pedro, ele estava negando o fato da necessidade de Jesus morrer na cruz e ressuscitar. E Jesus está dizendo para ele, olha, não só agora para Pedro, que chamou ele à parte, mas ele abriu a conversa para os discípulos e diz, olha pessoal, quem quer me acompanhar, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz e tem que me seguir. E a gente vai olhar um pouquinho com mais cuidado o que significa isso que ele está dizendo aqui para nós. Primeira atitude, eu creio que Jesus, através do seu amor que nos impacta, está nos convidando ao arrependimento. O arrependimento, ele é a primeira etapa quando você se depara com a santidade de Deus, com a grandeza de Deus, com o amor de Deus, e você percebe quem realmente você é. E você, na sua compreensão, você consegue entender que dessa forma, essa direção não dá para continuar tendo. Por isso Jesus fala, negue-se a si mesmo. É um sacrifício da religião do self. É um morrer para nós mesmos. É uma morte dessa forma corriqueira que nós formulamos as frases da nossa vida. Eu faço, eu vou, eu quero. É a morte desse eu para aquilo que Deus quer para a minha vida, para aquilo que Ele está me levando, para aquilo que eu estou ouvindo dEle, para aquilo que o Senhor está fazendo na minha cidade, na minha geração, o que o Senhor quer para a minha vida. A expressão em que Jesus está nos convidando desse sacrifício do self, nos leva lá a Romanos capítulo 6,
Poderia ler todo Romanos 6, mas só esse versículo, verso 4, ele nos ensina algo importante. Ele diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte. Com ele quem? Com Jesus. Por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outras palavras, ele está dizendo que é necessário morrer em vida, para que a gente experimente, para que a gente renasça para a vida que Deus nos criou para vivermos. Todo ser humano tem um curso de vida, todo ser humano tem uma direção nos seus dias, todos nós temos planos, temos objetivos, traçamos na nossa vida alvos, até o momento em que você se depara com a palavra de Deus, até o momento que você se depara com o próprio Deus, e você diz assim: puxa, existe algo na minha história que eu preciso ajeitar, tem algo na minha história que eu preciso rever, e essa revisão a gente faz em Jesus, começando uma nova história, começando o que ele diz aqui, novidade de vida na nossa história. A gente passa a clamar pelo governo de Deus nas nossas vidas, a gente passa a amar o que Jesus ama, a servir como Ele serve, a viver como Ele vive. Como o apóstolo Paulo expressou no seu ministério, todo o esforço de Paulo para que Cristo fosse formado naquelas pessoas que ele investia tempo. Esse é o desejo de Deus, que haja menos de nós mesmos e mais de Cristo na nossa vida, a gente seja revestido dessa presença de Deus nas nossas vidas. Agora, a segunda atitude que aqui Jesus está convidando os seus discípulos é: tome a sua cruz, tome a sua cruz. E aqui é necessário a gente gastar um tempinho, porque como a gente escuta pessoas cristãs falando assim: pois é, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar. E o que ela está dizendo? Do marido mala que ela tem na vida, né? É a minha cruz, né? Só voltava a rebatizar o sujeito, né? Ó, aqui, prazer, cruz, aqui do meu lado. Quase como uma ideia espírita de karma, né? Alguma coisa eu devo ter feito para merecer essa cruz na minha vida. Eu tenho que carregar porque ela é minha, né? Daí ela se autoconsola com a segunda frase que todo mundo fala: mas Deus nunca deu uma cruz que a gente não possa suportar, não é? Essas duas frases, elas vêm juntas, só nem entende direito o que ela está falando, mas ela está expressando. O sofrimento da sua vida é porque é uma cruz. Ela veio de alguma coisa que eu fiz, ou eu não sei se eu fiz, mas eu sei que a cruz está lá, eu preciso carregar. Mas o que me conforta é que Deus só dá uma cruz, assim, na medida, no peso que a gente consegue sustentar. Não é isso que Jesus aqui está expressando. A primeira coisa para compreender esse texto, a gente precisa entender o que significa cruz naquele tempo de Jesus. A cruz no tempo de Jesus era uma imposição feita pelo Império Romano, numa das torturas e mortes mais cruéis do seu tempo. Então, a cruz, ela tinha um significado de condenação. Toda pessoa que era vista, a cruz, ela tinha tanto uma expressão das pessoas que carregavam a sua cruz ao longo da cidade, para as pessoas verem, como aconteceu com Jesus, mas também, né, no Gólgota, no Monte da Caveira, lá, fica fora da cidade, mas no monte, onde também, de diferentes pontos da cidade, é possível ver. E a ideia é que possam ver como um testemunho da condenação daquelas pessoas. Então, carregar a cruz naquele tempo era você ser identificado com uma ação que você fez. Você está sendo punido por aquilo que você fez. E você carrega, e todos veem em você essa condenação. E serve como um testemunho para todas as pessoas que te enxergam, né? Então, quando Jesus, indo ele para a cruz, e ele fala para os discípulos que é necessário que cada um tome a sua cruz, ele está falando,
vocês receberam a salvação por graça, mas existe um caminho do testemunho, um caminho da identificação comigo. Lembra, Pedro o repreendeu, Jesus não vai, e ele está dizendo, não só eu não acato esse conselho de Pedro, como eu digo, você também tem que carregar a tua cruz. E ele está dizendo, é necessário que você se identifique comigo, se identifique com o propósito do reino de Deus, e você pague o preço necessário por conta da sua fé. Então, carregar a cruz ou tomar a cruz significa assumir o seu lugar no reino de Deus e viver para o reino de Deus com todas as consequências que tem esse ato. Viver o reino de Deus no contexto do seu trabalho. Isso significa, dentre outras coisas, você ser 100% honesto em tudo que você faz, ainda que o seu chefe te peça para não ser. E ainda que te custe o seu emprego por ser honesto. Uma implicação muito simples, mas tem outras implicações, como, por exemplo, tem muita gente que quer ter filho, mas não quer cuidar de filho. Já ouviu isso, né? Ai, quero tanto ter filho, meu Deus, o projeto da minha vida é ter filho. Tem filho, não diminui a carga horária de trabalho, não gosta de passar tempo com o filho, né? Quer fazer as mesmas programas que fazia, como se fosse solteiro, né? Quer voltar às 2 da manhã e não quer que o filho acorde às 6 da manhã, né? Como é que faz isso? Programa o filho, agora você vai acordar às 10, né? Tu programa lá ele, não dá, né? Quando você assume o reino de Deus, um dos valores do reino de Deus é a família, e você se dedica a ela, e isso tem um preço. Você não pode ter uma vida de solteiro com filhos. Eu estava conversando com um casal e a conclusão dele foi a mesma conclusão que eu tive com a minha esposa, que foi assim, os nossos filhos acordam 6 da manhã, quem tem filho sabe, quando não antes, né? Mas hoje já acordam 6, 7 da manhã. O que acontece com os pais? Tem que dormir mais cedo, né? Tem que dormir mais cedo, para aguentar o dia todo para frente. Mas daí não, os pais querem ficar até as 2 da manhã para curtir um pouco sem os filhos e tal, e o outro dia não tem folga. No trabalho tem folga, né? Uns têm folga no sábado, outros no domingo. Uma filha não dá folga, né? Mesmo no domingo, vai acordar às 5:30 da manhã, no domingo. Mas essa é a nossa missão, cuidar dos nossos filhos. E os nossos filhos, não se preocupe, os filhos, eles dão voos altos, vão sair de casa, vão construir a sua trajetória, e vão ficar ainda alguns pais lamuriando, porque os filhos não estão mais em casa, né? Mas então esse é o nosso tempo, a gente precisa assumir a vocação do reino de Deus, e viver para o propósito de Deus nos nossos dias. Mas também tem algumas implicações na nossa vocação como igreja. Quando nós assumimos essa postura que Jesus está nos pedindo aqui para tomar a nossa cruz, tem um preço a pagar como igreja. Um dos preços a pagar como igreja, a gente precisa se abrir para todo tipo de pessoa. E pessoas diferentes começam a congregar conosco. Pessoas que de repente a gente não tem afinidade, ou pessoas que quem sabe são de outro círculo social. Mas igreja é isso, a gente acolhe diferentes tipos de pessoas na mesma família, porque é o Pai que nos une. Tem outros preços, quem sabe existe um preço financeiro. Nós falamos de oferta aqui no culto, mas para além da oferta dominical, existe um processo de Deus em nós que nos leva à generosidade, que nos leva ao desprendimento. É um preço a ser pagado, mas a partir da nossa fé a gente compreende que tudo que temos, na verdade, é dádiva de Deus a nós, que não é nosso, que não nos pertence, mas pertence ao Senhor, e eu administro como um bom mordomo de Deus, e eu faço isso com zelo, para abençoar pessoas, né? Nós temos um projeto bonito que é o Dorcas, né?
E quem se envolve um pouco no Dorcas sabe o significado do que Deus está fazendo na vida dessas crianças. Um dos preços do reino de Deus na nossa vida é nos envolver. Um dos preços é abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Investir na vida de outras pessoas. Servir em ministério, seja dentro da igreja, fora da igreja, tantas organizações sociais que a gente pode se envolver e abençoar a nossa cidade. Você percebe que quando você morre para a religião do self, você começa a administrar o seu tempo de uma maneira diferente. Você começa a perceber para além de você mesmo, para além das suas próprias necessidades e demandas. E pasmem, o que a palavra de Deus afirma e o que a gente tem experimentado é que quando você morre para você mesmo e começa a dar passos na direção de Deus, a verdadeira satisfação está nisso. Porque Jesus diz a maior felicidade em dar do que receber. Na religião do self, você luta a vida toda para receber, mas você não sabe que o segredo da vida é dar. E quando você começa a dar tempo, recursos, estar com pessoas, cuidar de pessoas, se envolver em missões, você vai percebendo que é você que está recebendo, é você que está sendo enriquecido na sua vida, fortalecido pelo Senhor. Um texto que está logo em seguida a esse que nós lemos, mas num texto análogo a esse, no livro de Marcos, fala: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A cruz era motivo de grande vergonha. O que Jesus está dizendo: não se envergonhem de mim, vivam a partir da sua fé, com todo o coração, com toda a paixão, e suportem eventuais questionamentos, eventuais alguma coisa que pessoas possam falar a respeito de nós ou da nossa fé. Como Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não nos envergonhamos do Evangelho, não nos envergonhamos do que Deus está fazendo, porque é poder de Deus, é poder de Deus. A última atitude que Jesus aqui está nos convidando a tomar é: siga-me. Fazer parte do seguimento de Jesus, fazer o que Jesus fez, ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu acho tão impressionante isso, que a maneira como Deus quer que a gente o sirva, não é tomando a dianteira, não é indo à frente, mas é seguindo a Jesus e percebendo Jesus, ouvindo Jesus, obedecendo a Jesus em todas as coisas. E eu fico impressionado como os versículos 25 e 26, eles são resposta a tudo isso que nós falamos aqui, sobre negar a nós mesmos, sobre tomar a nossa cruz e sobre seguir a Jesus. Os versículos 25 e 26, ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, quem se empenhar em trazer significado à sua vida, quem quer trazer novidade de vida à sua vida, vai perder a sua vida. Mas agora, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É como se a vida estivesse à disposição, mas ela foi perdida. E quando você para de procurá-la, mas você se entrega ao Senhor, você a encontra. Quando você para de empreender a sua vida para encontrar vida, para extrair todo o sentido e significado da vida, pelo seu próprio esforço, pelos seus projetos, pela sua visão pessoal, e você passa a servir a Jesus, a amar a Jesus, a conhecer a Jesus, então a verdadeira vida se apresenta a você. Essa vida é revelada em você. Como fosse bônus,
Você entrega a vida a Jesus e vem um bônus, que é uma vida verdadeira. E é interessante nesse texto, ali quando a Bíblia usa a palavra vida, quem quiser salvar a sua vida, é a mesma palavra no verso 26, quando ele fala alma, pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mais uma vez, aqui ele está falando, não está falando na nossa compreensão, às vezes brasileira, que é uma visão de uma alma sem corpo, ok? Ele não está falando de um espírito vagando por aí, mas ele está falando de vida, a vida de Deus em nós. E essa palavra aqui no grego é psique, tanto para a vida, lá no verso 25, como na alma, lá no verso 26. E dentre tantas formas de traduzir ou compreender essa palavra psique, ela é usada também como sopro de Deus, sopro de vida. E aí não tem como a gente não compreender que a vida que o Senhor nos concede é essa vida de Deus em nós, através do seu Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ele, nós nos arrependemos dos nossos pecados e de uma vida voltada para si mesmo. Então Ele diz, olha, tome sobre vocês agora o meu jugo, tomem sobre vocês o meu seguimento, estejam em testemunho exatamente com aquilo que eu sou, assumam uma postura de se identificar comigo, de viver para expressar a minha vida, o meu reino na face da terra. E o sopro de Deus, a vida de Deus, nos reveste, nos enche e nos capacita a viver o que Ele nos convida a viver. Então, eu quero terminar, queridos, com algumas implicações aqui para nós. Primeira implicação: precisamos mudar a pergunta que rege a nossa vida. De repente, a pergunta que rege a nossa vida é: o que me faz feliz? Você tem feito essa pergunta. Quando você pensa na sua profissão, o que me faz feliz? Quando você pensa no relacionamento, o que me faz feliz? Quando você pensa na sua família, o que me faz feliz? Para a pergunta, o que agrada ao meu Senhor? O que Deus está me convidando a ser e a fazer? E muitas vezes o processo de Deus na nossa vida passa pelo sofrimento. Aquilo que você nega com todas as forças como sendo a ausência de Deus, muitas vezes se revela como o processo de Deus em nós. Então, quando você fala, Deus, o que agrada ao Senhor? Quem sabe Ele vai ressignificar uma jornada ou uma temporada de sofrimento que a gente tem enfrentado. Seja enfermidade, seja desemprego, seja uma situação relacional, conjugal, e você está colocando um enfoque todo em você mesmo e dizendo, puxa, eu não estou feliz, o que eu faço para ser feliz? E eu estou dizendo, a pergunta não é essa, a pergunta é o que agrada a Deus. E quando você faz isso buscando a Deus, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai curar algumas coisas da tua alma, Ele vai direcionar a sua vida para tantas outras coisas que Ele está te pedindo a fazer e a ser, e que você não está ouvindo, você não está percebendo, porque os seus olhos estão voltados sobremaneira para si mesmo. Um verdadeiro discípulo, para um verdadeiro discípulo, mais importante do que a felicidade pessoal, é a fidelidade a Deus. O nosso enfoque é ser fiel a Deus. Se o subproduto disso, Deus nos agracia com felicidade, glória a Ele, né? E tem realizações, Deus nos agracia, Ele é bom. Mas se vier tempo de dificuldade, de sofrimento, glória a Ele também. A gente quer ser fiel, a gente quer continuar expressando o Seu reino nessa terra.
Segunda implicação é confessar os nossos pecados, os pecados que nos afastam da comunhão íntima com Deus. Às vezes tem pecados que nós nutrimos na nossa vida que impedem de um relacionamento mais profundo com Deus. A gente deve confessar. E quando você busca um relacionamento com Deus, Ele mostra. Tira um tempo em silêncio com Deus. E faz essa oração: Deus, mostra o que em mim não te agrada e me transforma. E fica 5 minutos em silêncio. Mas tenha um papel e uma caneta do lado, porque vai vir coisa que Deus vai falar para você mudar. Quando você transforma, né, a sua oração de murmuração em gratidão, né? Uma pessoa, certa feita, falou de um marido que estava com muitas dificuldades com a sua esposa, e ele estava reclamando muito da sua esposa, que ela tinha muito problema, que ela fazia mal para ele. Ele resolveu orar. E aí ele se colocou diante de Deus para orar. Eu vou orar. E ele começou a oração dele assim: Senhor, essa esposa que o Senhor me deu, ela só pensa nela mesma, ela só coloca os seus projetos, ela é rabugenta, meu Deus, não sei o que, Senhor, por favor, Pai, mas, pois é, eu não sou bom, Deus, mas olha para o meu coração, Pai, eu preciso me arrepender, porque na verdade eu não estou cuidando dela, Pai, porque eu preciso pensar mais nela, eu só trabalho, eu não tenho tempo para ela. Você, quando se coloca diante de Deus, você começa até murmurando, mas Ele vai torcendo o teu coração, de tal forma que Ele vai dizer: filho, olha para as cacacas do teu coração, deixa eu transformar a tua vida. Porque num mundo que todo mundo espera que o outro mude, nunca vai haver mudança. A mudança começa em nós. E quando você se relaciona com Deus, Ele vai mudando o nosso coração em primeiro lugar. Ele trabalha em nós. Tem uns mais teimosos que outros. Então tem uns que sofrem mais que outros. Mas é o processo de Deus na nossa vida. Confesse pecados ao Senhor para uma vida mais de intimidade com Ele. Mas também, além de confessar pecados, tem coisas na nossa vida que não são pecado, mas são distrações. São distrações. Celular e tecnologia é pecado? Não é pecado, né? Mas é uma boa distração. Então, às vezes, a gente precisa revisar a nossa vida, quanto de tempo a gente gasta no telefone. A gente podia ter mais tempo com Deus, ou mesmo tempo em silêncio. Eu não sei essa inquietação dos nossos dias, que sempre tem que ter uma música, sempre tem que ter um filme rodando, tem que ter uma série, tem que ter alguma coisa. Silêncio, gente, silêncio. Passa tempo em silêncio na presença de Deus. Poder ler um texto bíblico com calma, clamando para que Deus fale. Ouvir uma boa música. Não um barulho que fique no fundo enquanto a gente faz qualquer outra coisa, mas que a gente aprecie, que isso enriqueça a nossa alma, que edifique a nossa vida. Quais são as nossas distrações? Nas nossas famílias. O lugar que a televisão ocupa nas nossas famílias é pecado? Não necessariamente. Mas às vezes é uma boa distração que nos desvia do alvo de Deus para nós, que é a sua missão e o seu reino, o que Ele está nos convidando a ser e a fazer nesse mundo. E eu termino com uma pergunta: o que Deus está te chamando especificamente para servir a Ele? Jesus, Ele estende essa pergunta a cada um de nós e diz: tome a sua cruz. Com isso Ele está dizendo, que preço Ele está te convidando a pagar? O que Deus está falando ao teu coração, que está dizendo: é contigo isso. É para você investir esse tempo.
é para você dedicar a essas pessoas. Eu lembro que quando Deus falou comigo para ser pastor, foi um processo meio dolorido, não foi fácil. Foi com muita conversa com Deus. Eu não estava disposto. Eu tinha outras coisas em mente. Eu lembro que eu me achava muito jovem, eu lembro que eu sabia que não ia dar conta, botava um monte de empecilhos, até que Deus me confrontou, que todos os medos que eu tinha a ver comigo, e Ele me mostrou que o ministério não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Ele quer usar pessoas, não por causa de nós, mas porque Ele demonstra o seu poder na nossa fraqueza. Então eu me dispus. E essa é uma caminhada muito difícil, porque é uma caminhada existencial que você está sempre de novo sendo confrontado por Deus, naquilo que você deseja, naquilo que Deus está te chamando a ser e a fazer. Eu estou falando da minha história em relação ao ministério de tempo integral, mas de repente Deus está te chamando para outras coisas, e que você responde sempre com a mesma frase: não tenho tempo, não tenho tempo. Quem sabe em algum momento você vai ter tempo e não vai ter saúde. Então, enquanto você diz que não tem tempo, perceba o que Deus está te chamando. Essa é uma perspectiva do que Deus está falando no nosso coração, e sirva a Ele de todo o teu coração. Entregue a Ele a sua vida. Mas ao entregar a sua vida, entregue para Ele o seu tempo, entregue para Ele os seus recursos, entregue para Ele os seus dons, e deixa Ele agir, deixa Ele te guiar no que Ele deseja fazer na sua vida. Amém?